Então, bora lá iniciar a nossa aulinha, tá? Galera, durante a aula, eu vou pedir que vocês desativem o áudio de vocês, tá? Aí, no decorrer da aula, se tiver alguma dúvida, tu ativa teu áudio. Professor, tô com uma dúvida aqui, não entendi essa parte aí, beleza? Então, bora lá. Bem, o assunto do terceiro caderno de vocês, do terceiro período, trata sobre estrutura atômica, estrutura do átomo, beleza? Então, olha só. Meus queridos, dá pra visualizar aí, ó, esse slide aí? Estão conseguindo visualizar? Beleza. Então bora lá. Galera, primeiramente, o que é um átomo? Um átomo é a constituição da matéria. O átomo são partículas que fazem parte da matéria. Pessoal, o que é matéria? É tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Tá? O copo com água, a água é matéria, o copo é matéria, a mesa, nós somos matéria, porque nós temos massa, nós possuímos massa e nós ocupamos lugar no espaço. Tá? Então, o átomo, ele faz parte da matéria, ele compõe a matéria. Durante o decorrer da história da ciência, galera, vários cientistas tentaram explicar do que a matéria era formada. Tá? Inclusive o ar é matéria. Tá? Nós não vemos ele, mas sabemos que ele é matéria. Tá? Porque o ar consegue fechar uma porta, balançar as folhas das árvores. Tá? Então ele é constituído de matéria, com certeza, sem sombra de dúvida. Então, galera, alguns filósofos, alguns cientistas tentaram explicar o que era a matéria. Tá? Mas a primeira ideia científica de tentativa de explicar o que era matéria foi de um inglês chamado John Dalton, em 1808. Inclusive, esse material foi o material do primeiro período de vocês, que foi modelos atômicos. Não sei se vocês lembram, tá? Dalton tentou propor o primeiro modelo atômico. O que é um modelo atômico? É uma tentativa de representar o átomo. Tá? Uma representação. Então, galera, de acordo com Dalton, o átomo ele seria esférico, maciço, indivisível e indestrutível. Então, essas eram as proposições dele que ficaram conhecidas de postulados. Tá? Isso em 1808. Logo depois teve um outro carinha chamado Joseph John Thomson, 90 anos depois, com a descoberta do elétron. Dalton não conseguiu explicar por que como a matéria conseguia conduzir corrente elétrica. Ele não conseguiu explicar. Porque o átomo dele não existia partícula menor que o átomo que fizesse parte do átomo. Ele não era conhecedor disso. Aí mais tarde veio Thomson, descobriu o elétron em 1897. Em 1898 ele propõe o seu modelo atômico, né? Ficou conhecido como pudim de uvas passas, de Dalton, bola de bilhar. Pessoal, por quê? Eles recebiam esses apelidos, né? Apelidos. Porque, galera, eram comparações, eram as características do modelo atômico deles que davam essas características para eles. Eles recebiam esses apelidos, por assim dizer, né? Então o modelo de Thomson ficou conhecido como pudim de uvas passas. Ele conseguiu explicar aquilo que Dalton não conseguiu. Como a matéria conduzia corrente elétrica. Né? Como um fio de cobre, como o ferro e alguns metais conduzem corrente elétrica. Então ele descobriu o elétron, o elétron eram partículas de carga elétrica negativa que ficavam incrustados numa massa homogênea positiva. Tá? Aí logo mais lá na frente, veio um outro carinha chamado Ernest Rutherford. Ele propôs um modelo que ficou parecido com isso aqui, ó. Aqui eu tenho um núcleo. Esse núcleo, de acordo com Rutherford, em 1911, ele era constituído por partículas de carga elétrica positiva, os prótons, e ao redor os elétrons circulando. O modelo dele ficou conhecido como modelo planetário, galera, modelo do sistema solar. Ou seja, existia um núcleo que era região muito pequena e que tinha muita massa, tá? Onde se concentrava toda a massa do átomo. E nesse núcleo, ele era constituído por partículas positivas, que eram os prótons.
e ao redor dos prótons, os elétronzinhos circulando, como se fossem planetas. Por isso que o modelo dele ficou conhecido como modelo planetário, ou modelo do sistema solar. O núcleo é como se fosse o Sol, e os elétronzinhos, que eram partículas negativas, que ficavam circulando, como se fossem os planetas do sistema solar. Por isso que o modelo dele ficou conhecido como planetário. Então aqui é o modelo atômico clássico, tá, galera? Então é sobre esse modelo atômico que nós vamos falar na aula de hoje, tá? Sobre essas estruturas aqui que compõem o átomo, tá? Os prótons, os nêutrons ficam aqui também no núcleo. Galera, os nêutrons não possuem carga elétrica, tá? Eles foram descobertos em 1932 por um carinha chamado James Chadwick, tá? Então bora lá. Bora começar a aula. Daí só foi uma revisão do que vocês viram na primeira atividade do primeiro período, tá? De química. Então, olha lá. Galera, o número atômico, o que é o número atômico, professor? O número atômico nada mais é do que o número de prótons que o átomo possui. Tá? Então, se eu falo para vocês, galera, que um átomo possui 13 prótons no núcleo, uma pergunta, qual é o número atômico desse átomo? E aí? Presta atenção, o número atômico é a mesma coisa que o número de prótons. O que é o número de prótons, professor? São essas partículas positivas, ó, que ficam no núcleo do átomo. Então, se o número atômico é o mesmo número de prótons, então, galera, se eu falo que um átomo tem 13 prótons, qual é o número atômico desse átomo? E aí? Pode ativar o áudio e responder, vai lá. Vitor. O que é que vocês acham aí, meus queridos? Galera, se ele tem 13 prótons no núcleo, o número atômico dele é 13 também. Tá? Se eu falo para vocês que o número atômico de um átomo é 6, quer dizer que ele tem 6 prótons no núcleo. Então, toda vez que um átomo tem um determinado número de prótons, esse número de prótons é a mesma coisa que o número atômico. Ele é a identidade do átomo, Vitor. Tá? Ou seja, é a mesma coisa do teu RG. Se tu pegar o teu RG, tem aquela numeraçãozinha, tá? Aquela numeração é única para ti. Não existe outra pessoa que vai ter uma numeração, um registro geral, com a mesma numeração que o teu RG. A tua impressão digital é a tua identidade. Não há no mundo uma pessoa que tenha a mesma impressão digital que a tua. Da mesma forma, para um átomo, o número de prótons é a identidade do átomo. Tá? Então, se eu falo que o carbono tem 6 prótons no núcleo, o número atômico dele é 6. Tá? Então, é a identidade do carbono. Ah, professor, e outro elemento? Pode ter o mesmo número atômico? Não, galera. Cada elemento químico possui um número atômico diferente. Tá? Então, olha lá, o cloro tem número atômico 17. O número atômico eu represento por essa letra aqui, tá? Z. Então, aqui, número atômico 17, quer dizer que ele tem 17 prótons no núcleo. Galerinha, se um átomo se ele estiver no estado fundamental, ou seja, neutro, para ele estar neutro, o número de cargas positivas deve ser igual ao número de cargas negativas. Ou seja, o número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons. Então, se eu falo para vocês que o cloro está neutro, ele está no estado fundamental, então ele possui 17 prótons, porque 17 é o número atômico dele. Então, olha só, se ele está neutro, o número de elétrons dele também será 17, porque ele está neutro. Se ele não tivesse neutro, se ele fosse uma partícula eletricamente carregada, não seria 17, igual ao número de prótons. Agora presta atenção, se eu falo para vocês que o sódio, ó, representado por Na, que é o símbolo dele na tabela periódica, ele possui número atômico 11, quer dizer que ele tem 11 prótons no núcleo. Quantos elétrons ele tem se ele for neutro? 11 também. Porque o número de prótons, que são partículas de carga elétrica positiva, é igual ao número de elétrons, partícula de carga elétrica negativa. Tá? Então 11 e 11. Beleza? Galerinha, deu para entender até aqui? Tá dando para compreender? Alguma dúvida até agora? Tranquilo. Beleza, Vitor? Galera, vocês podem falar aí, qualquer dúvida. Tranquilão?
Então olha lá. Número de massa. O átomo também ele pode ser conhecido pelo seu número de massa, tá, galera? O que é o número de massa, professor? Nada mais é do que a soma de prótons mais nêutrons. Galera, lembrando vocês, os prótons e os nêutrons ficam aqui, ó, nessa região central do átomo, tá? No núcleo do átomo. É eles que dão a massa do átomo, os prótons e os nêutrons. Os elétrons, professor, ele não contribui para a massa do átomo? Não, galera, a massa de um elétron é muito pequena, tá? Tanto que é considerada desprezível. Então, olha lá. O número de massa nada mais é do que a soma de prótons mais nêutrons. Então, se eu pegar o número de prótons e somar com o número de nêutrons, eu tenho ali que eu chamo de número de massa, que eu represento pela letra A maiúscula. Tá? Então, olha lá. O cálcio, representado pela letra por duas letrinhas, né? C maiúsculo e A minúsculo. Ele apresenta número atômico 20. Presta atenção. O número de massa dele é 40. Tá? Então ele possui 20 prótons. Professor, qual será o número de nêutrons dele? Galera, eu tenho o número de massa do cálcio, que é 40. O número de prótons é 20. Se eu souber esses dois, dá para mim saber o número de nêutrons. Eu vou pegar o número de prótons que está aqui, ó, positivo, vou jogar para o outro lado negativo. Então eu vou ter aqui, ó, 40 é o número de massa e 20 é o número de prótons. Vou pegar esse 20 aqui que está positivo e vou jogar para o outro lado negativo. 40 menos 20 vai me dar 20. Então o número de nêutrons do cálcio é 20. Beleza? Olha o do cloro aqui. Cloro representado por C maiúsculo e L minúsculo. Então olha lá. O número atômico do cloro, na tabela periódica, é 17. Então ele possui 17 prótons no núcleo. O número de massa dele, galera, é 35,5, tá? Mas vamos considerar aqui como 35. Então, olha lá. Eu quero saber o número de nêutrons do cloro. Número de massa, 35. Número de prótons, que é o mesmo número atômico, 17. Se eu quero saber o número de nêutrons, eu vou ter que isolar N, que é o número de nêutrons. Então, eu vou pegar o 17, que está positivo, e vou jogar para o outro lado da fórmula, depois da igualdade, ele vai ir negativo. 35 menos 17 vai me dar 18. Então, o cloro possui 18 nêutrons no núcleo. Nêutrons, galera, são partículas sem carga elétrica. Não possuem carga elétrica. Tá? Então, não vacila. Número de massa é a soma de prótons mais nêutrons. Número atômico é a mesma coisa que o número de prótons. Tranquilo até aqui, galera? Beleza pura? Alguma dúvida? Deu para entender o que é número de massa? Beleza pura, galera? Tá todo mundo em silêncio aí. Eu tô percebendo que todo mundo tá entendendo tudo aí. Então, olha lá. Pessoal, o que é um elemento químico? Galera, o elemento químico nada mais é do que um conjunto de átomos que eles apresentam o mesmo número de prótons, ou seja, o mesmo número atômico. Tá? Então aqui, um elemento químico, ele pode ser representado, ele é representado por um símbolo, como eu falei para vocês, uma ou duas letras. Se ele for representado por uma letra, essa letra tem que ser obrigatoriamente maiúscula. Se ele for representado por duas letras, a primeira letra tem que ser maiúscula e a segunda tem que ser minúscula. É obrigatório. Galera, te liga. E é válido para todo mundo essa representação. Aí, em qualquer país é a mesma representação. Então, olha lá. Embaixo eu vou ter o número atômico, que é o número de prótons que ele vai ter. E lá em cima eu tenho o número de massa. O número atômico fica embaixo, tá? À esquerda. E o número de massa fica na parte superior do símbolo. Ou à esquerda ou à direita. Beleza? Então, olha só esse exemplo aí. Ó. O sódio. O número atômico dele é 11. Então, lá em cima tu tem 23. 23 é o número de massa. Tá? Então, se o número atômico dele é 11, ele possui 11 prótons. Bora ver quanto é o número de elétrons dele? Como é que eu faço, pessoal, para descobrir o número de nêutrons? Eu vou pegar o número de massa e subtrair do número atômico. Número de massa 23. Então, eu vou substituir. No lugar do A aqui, eu coloco 23. Número atômico é 11. No lugar do Z, eu coloco 11. 23 menos 11 vai me dar 12. Então, aí descobri o número de nêutrons do sódio. Tá? Pessoal, por que o sódio é representado por Na na tabela periódica? Galera,
Porque alguns elementos químicos, na verdade a maioria, eles não derivam o nome deles do português. Tá? O sódio, por exemplo, ele vem do latim. No latim, o nome dele é natrium, Na. Por isso, ele é representado por Na na tabela periódica, e não SO. Tá? Porque não vem do português, vem do latim. Galera, tranquilo até aqui. Então, elemento químico é um conjunto de átomos que possui o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons, beleza? Então, olha lá. Te liga aí na parada. Vou te dar aqui alguns exemplos aqui, ó. Então, o carbono, representado por C maiúsculo, embaixo eu tenho 6 e em cima eu tenho 12. Galera, eu quero que tu ative o áudio e me responda. Olha para o carbono e me diz qual é o número atômico do carbono. Olha para aí, para o slide e me diz qual é o número atômico do carbono. E aí, meus queridos, pode ativar o áudio e responder. Galera, vocês ainda estão aí? Douglas, Davi, João Paulo, Kelvin, Lohane. E aí, gente? Olha o carbono aqui, ó. C maiúsculo. Embaixo eu tenho 6 e em cima eu tenho 12. Repetindo a pergunta, qual é o número atômico do carbono? E aí, gente? Muito bem, perfeito. É o número que está lá embaixo, né, meu querido? É 6. É o número atômico do carbono. Aí eu te pergunto, qual é o número de massa do carbono? E aí? Número de massa do carbono? Perfeito, muito bem. É o número que está lá em cima, 12. Galera, só quem foi que propôs? Quem propôs aí a simbologia do elemento? Quem propõe isso? Galera, é uma união, é uma organização chamada IUPAC, tá? IUPAC é uma sigla inglesa, tá? Que significa International Unite Pure and Applied Chemistry, tá? União Internacional de Química Pura e Aplicada. Então é ela que rege a nomenclatura desses compostos. Então, galera, tu falou para mim que o número atômico dele é o que está embaixo, 6. E o número de massa é o que está lá em cima, ó, 12. Aí eu te pergunto agora, qual é o número de nêutrons do carbono? Pode ativar o áudio e me responder, vai lá. Qual é o número de nêutrons? Não, é 6. Tu vai pegar o que está lá em cima e subtrair do de baixo. Ó. 12 menos 6 vai me dar 6. Então, o número de nêutrons do carbono é 6, galera, tá? Olha para o ferro e me diz qual é o número de nêutrons do ferro, galera. Ferro Fe, primeira maiúscula, segunda minúscula. Qual é o número de nêutrons do ferro? Faz do mesmo jeito que eu fiz para o carbono. Qual é o número de nêutrons? 26, o Davi está respondendo no chat que é 26. Não, meu querido, o 26 é um número atômico, é o Zezinho, tá? Isso. Tu vai pegar 56 e subtrair de 26. 56 menos 26 vai me dar 30, tá, galera? Então 30 é o número de nêutrons do ferro. Então tu sempre pega o de lá de cima e subtrai do de baixo. Tá? 56 menos 26, 30. O número de massa dele é 56. O número atômico, 26. O número de prótons dele também é 26. Professor, e o número de elétrons? Também é 26, galera, tá? Porque eu não estou vendo nenhuma carga positiva ou negativa em cima dele. Quer dizer que ele está neutro. Agora, o do cloro a gente já falou, né? Pronto, tá aí, ó. Número de prótons, nêutrons, elétrons, número de massa, tranquilo, de boa. Bem, gente, essa é a nossa tabela periódica conhecida atualmente. Tá? A tabela periódica, galera, atual, ela possui 118 elementos químicos. Tá? Ela é dividida em hidrogênio, metais, não metais e gases nobres, que é essa última famíliazinha aqui. Tá? Ela tem 18 grupos, ó, 1, 2, 3, 4, que são as colunas.
as linhas verticais, que eu posso também chamar de famílias. E ela tem 7 períodos, que são as linhas horizontais. Ó. Primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto, quinto, sexto, sétimo. E esses elementos que estão aqui de baixo, eles se encontram também dentro da tabela periódica, né? Aqui no grupo 3, ó. A série dos lantanídeos, que começa com lantânio, se encontra aqui, ó. E a série dos actinídeos se encontra aqui no 7º período. Lantanídeos no 6º e no 7º período os actinídeos. Beleza. Então, galera, olha só os símbolos dos elementos aqui. O B é o bóron, o C é o carbono, o N o nitrogênio, o O oxigênio, o F flúor, o Ne neônio, o He hélio, o hidrogênio. Galera, o númerozinho que vocês estão vendo lá em cima, número inteiro, é o número atômico, tá, galera? Na tabela periódica eles são representados assim, na tabela. Lá em cima fica o número atômico, que é um número inteiro. Bem aqui assim eu tenho o símbolo do elemento, ó. Por exemplo, aqui bóron. E aqui embaixo eu tenho o nome do elemento, bóron. E embaixo esse valor decimal, não sei se dá para ver direito, é 10,91. Essa daí é a massa atômica, é a massa do átomo de bóron. Tá? Que não é a mesma coisa que número de massa. Número de massa é a soma de prótons mais nêutrons. Massa atômica é a média ponderada das massas de todos os isótopos que compõem o elemento químico. Tá? Não cabe a vocês ainda estudar isso daqui agora, beleza? Galerinha, então é dessa maneira que está representado na tabela periódica. Em cima, número atômico, símbolo do elemento, nome do elemento e lá por último nós temos a massa atômica. Meus queridos, então olha lá, ó. Hidrogênio, número atômico 1, símbolo dele é H, nome do elemento e a massa dele é 1,008. É um número com vírgula, decimal. Tá? É a massa, que eu também posso chamar de peso atômico. Li é o símbolo do elemento lítio, primeira letra maiúscula e a segunda letra minúscula. Em cima eu tenho esse 3, que é o número atômico. Embaixo o nome do elemento, que é lítio, e embaixo lá 6,94 é o peso atômico. É a massa atômica do elemento químico lítio. Tá? Galerinha, tranquilo até aqui? Tá dando para compreender? Alguma dúvida? Alguma dúvida até agora, galera? Beleza pura? Então, olha lá. Bora falar aqui sobre semelhanças entre os átomos. Como assim, professor? Eu vou comparar um átomo com outro, tá? Eles vão apresentar alguma coisa em comum. Presta atenção aqui. A primeira semelhança entre os átomos são os isótopos, tá, galera? É um fenômeno chamado de isotopia. O que são isótopos, professor? Iso significa igual. Eu quero que tu fixe o teu olhar aqui nesse P, ó. Tá? Isótopo, olha para o P. Olha para o P, bebê. Isótopos são elementos que possuem o mesmo número de prótons. Ou seja, o mesmo número de partículas positivas. Galera, falei para vocês que o número de prótons é a mesma coisa que o número atômico. É a identidade do elemento. Então, se eles possuem o mesmo número de prótons, eles vão possuir o mesmo número atômico. Logo, eles vão ser o mesmo elemento químico. Então, olha lá, carbono. Na natureza, existem o carbono 12, carbono 13, carbono 14. Presta atenção que o número de massa deles é diferente. Ó. Carbono 12, número de massa 12. Carbono 13, número de massa 13. Carbono 14, número de massa 14. Porém, lá embaixo, à esquerda do símbolo do elemento, eu tenho um número atômico. Ó, 666, 666. É o número atômico do carbono. Então, galera, eles são o mesmo elemento químico. O que é que eles têm em comum? O mesmo número atômico. O mesmo número de prótons. Tá? Ó, a abundância deles na natureza, o mais abundante, ou seja, aquele que é encontrado em maior porcentagem na natureza, é o carbono 12, com 98,89%. Depois vem aqui, ó, o carbono 13, com 1,11%, e depois vem o carbono 14, que está em menor quantidade. Galerinha, o oxigênio possui também isótopos. Ó. Eu tenho o oxigênio 16, o oxigênio 17, o oxigênio 18. O que é que eles têm em comum, professor, esses elementos aí?
o número atômico, ó, 8, 8, 8. Tá? O potássio também tem, galera. Pessoal, o potássio é representado pela letra K. Por quê? Porque ele vem do latim o nome dele, que é Kalium. Tá? Por isso K. Kálio com K. Então, por isso que o potássio é representado, simbolizado pela letra K. Galera, então aqui eu tenho potássio 39, potássio 40 e o potássio 41. O que é que eles possuem em comum? O mesmo número atômico, ó, 19, 19, 19. Então, eles são chamados de isótopos. Então, esses são os isótopos do carbono, os isótopos do oxigênio e os isótopos do potássio. Galera, deu para entender? Então, isótopos são elementos que possuem o mesmo número de prótons, o mesmo número atômico. Tranquilo, galera, até aqui. Alguma dúvida? Deu para compreender bacana aí? Beleza pura, Vitor? Davi? Tranquilão? Galera, então olha lá. Vou te dar uns exemplos aqui, ó. Olha aí, ó. Cloro, cloro. Cloro 35, cloro 17. Ó, eles possuem em comum o mesmo número atômico, ó, 17, 17. Então eu chamo eles de isótopos. Beleza? Eles possuem diferentes massas, tá? Mesmo número atômico, 17, 17, mesmo número de prótons, 17, 17, mesmo número de elétrons, 17, 17 e diferente número de nêutrons. Ó. O cloro 35, 18 nêutrons. O cloro 37, 20 nêutrons. Beleza? Vamos falar agora sobre os isóbaros. Presta atenção para cá, vira o olho para cá. Falei para ti que o ar representa o número de massa. Iso é igual. Então são elementos químicos que vão possuir o mesmo número de massa. Isóbaros, olha para o ar aqui, ó. Vira o bago do teu olho para o ar. Galera, então olha lá. Cálcio, 40. E argônio, tá? Número atômico do cálcio, 20. Número de massa 40. Argônio, número atômico 18. Número de massa 40. Galera, uma pergunta para vocês. O que é que eles têm em comum aí? O que é que eles têm de igual? Fala para mim. Cálcio e argônio. Eles possuem de igual o quê? O númerozinho que está lá em cima, galera, né? Ó, 40 cálcio, 40 argônio. Então, eles possuem o mesmo número de massa. Não te esquece que ele fica em cima. Ó, 40 aqui, 40 aqui. Então, eles são chamados de isóbaros. Possuem o mesmo número de massa. Beleza? Então, olha só esses exemplos aqui, ó. Cálcio, potássio. Tá? O potássio também. Eu tenho potássio 40 e o cálcio 40. Eles possuem o mesmo número de massa. Tá? Mesmo número de massa, diferente número de atômico, diferente número de prótons, diferente número de elétrons e diferente número de nêutrons. A única coisa que eles vão ter em comum, galera, é o número de massa, que é o que está lá em cima, beleza? São chamados de isóbaros. Isótonos, pessoal. Agora eu quero que tu fixe o teu olho aqui, ó. N. Galera, iso igual. Então são elementos que vão possuir o mesmo número de nêutrons. Tá? Não te esquece, como é que eu faço para calcular o número de nêutrons? Eu pego o número de massa menos o número atômico, ou menos o número de prótons. Então, olha lá. Nitrogênio, número atômico 7, então ele tem 7 prótons. Número de massa 14. Tá? Se eu pegar um número de massa e subtrair do número atômico, eu vou ter um número de nêutrons. Então, o nitrogênio tem 7 prótons, 7 elétrons, 14 menos 7, 7 nêutrons. Tá? Bora ver se o carbono 13 tem o mesmo número de nêutrons. Número atômico, 6. Número de prótons, 6. Número de elétrons, 6, porque ele está neutro. Número de nêutrons, eu vou pegar o cara lá de cima, 13, e subtrair do cara lá de baixo. 13 menos 6 vai me dar 7. Galera, então o nitrogênio ele possui o mesmo número de nêutrons do que o carbono 13. Então eu chamo esses dois elementos químicos de isótonos. Por quê, professor? Porque eles possuem o mesmo número de nêutrons. Tá? Galerinha, tranquilo até aqui. Alguma dúvida? Vocês querem tirar alguma dúvida, gente? Ativa o áudio, pergunta. Vocês estão muito caladinhos aí. Beleza, galera? Tranquilo aí, Vitor?
Vitor, Davi, Douglas, Kelvin. Tranquilo aí, galera? Então, olha só. Exemplo aqui, ó. Cálcio e potássio. O cálcio possui o número de massa 40, número atômico 20. O potássio, número de massa 39 e número atômico 19. Galera, bora ver se eles possuem o mesmo número de nêutrons? Olha lá. Então eles vão apresentar número de massa diferentes, ó, número atômico diferentes, número de prótons diferente, número de elétrons diferente, porém o mesmo número de nêutrons. Como é que eu calculo o número de nêutrons para o cálcio? 40 menos 20 vai me dar 20. Ó. Aqui 39 menos 19 vai me dar 20. Então o potássio e o cálcio possuem o mesmo número de nêutrons. Logo eu chamo eles dois de isótonos, porque eles possuem o mesmo número de nêutrons, tá, galera? Bem tranquilo. Então, um resuminho aí, gente. Só para a gente encerrar nossa aula com chave de ouro. Presta atenção. Isótopos, professor, são aqueles que possuem o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons. Ó, hidrogênio, hidrogênio. Hidrogênio 2, hidrogênio 3. Ó o número lá de baixo, como é igual, ó. Eu tenho o número 1zinho aqui e o outro lá, número 1zinho. Mesmo elemento químico, tu só vai ter o mesmo elemento químico, presta atenção, não vacila aí nessa parada. Tu só vai ter o mesmo elemento químico, galera, nos isótopos, tá? É nesses carinhas aqui. Então, esse hidrogênio 2, ele é chamado de deutério. O hidrogênio 3, ele recebe um nome também, ele é chamado de trítio, tá? Então, mesmo elemento químico. Pessoal, os isóbaros possuem o mesmo número de massa. Tá? Olha lá, cálcio e argônio, 40-40, mesmo número de massa. Pessoal, e os isótonos? Mesmo número de nêutrons, galera. Olha só, magnésio, se eu pegar lá em cima, número de massa, e subtrair do número atômico, 26 menos 12 vai me dar 14. Então ele possui 14 nêutrons. Silício, 28, número de massa menos o número atômico. 28 menos 14 vai me dar 14, galera. Então eles apresentam o mesmo número de nêutrons. Logo eu chamo eles de isótonos. Galerinha, deu para entender bacana isso daqui? Eu vou aguardar um pouquinho as dúvidas de vocês. Ativa lá o teu áudio. Professor, eu não entendi isso, tá? Não compreendi. Dá para o senhor explicar? Eu explico com certeza. Galera, todos entenderam isso daqui. Dá para fazer a atividade de boa. Tranquilo aí, Vitor. Davi, beleza por isso daí? Alguma dúvida? Tranquilo, né, Kelvin? Beleza. Então, galerinha, era isso que eu tinha para falar para vocês aí, tá? A respeito da estrutura atômica. Então tá suave, né, meu querido? Beleza. Então era isso que eu tinha para falar para vocês sobre estrutura atômica. É a estrutura do átomo. Então não te esquece que o número de prótons é o mesmo número atômico, tá? Não te esquece disso. Número de nêutrons, professor. Número de massa menos o número atômico. Beleza pura, galera? Então, já que não temos nenhuma dúvida, tá? Eu vou converter essa aula e vou mandar, ou hoje ou amanhã, eu vou mandar para vocês lá no grupo, beleza? Se vocês quiserem assistir de novo, vocês assistem, beleza, galera? Espero que vocês tenham compreendido, gostado da aula, vocês possam fazer a atividade tranquilo. Até mais, meus queridos. Até semana que vem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.